O Mário Gil vem de uma família de gigantes do basquetebol regional e nacional. O seu tio, Sidónio Fernandes, que partiu recentemente, e o Mário Gil, o outro Mário Gil, o seu pai. Antes de começar esta entrevista, eu convidava o Mário a ver uma outra entrevista que concedeu à ABM-TV. O que é que guarda de mais rico do seu pai? Eu acho que a paixão com que ele vivia o basquete. Ele foi jogador, ele foi árbitro, ele foi dirigente, fundou o Clube Amigos do Basquete e essa paixão ele passou para mim e para o meu irmão. E sem dúvida, mais tarde, quando eu comecei a aparecer a jogar, a paixão que ele sentia pelos momentos que eu passava lá dentro de campo. E foi sempre, sem dúvida, isso que me motivou a querer mais durante a minha carreira. Uma das grandes lições que nós podemos tirar da vida do meu pai é que ele deixou muitos amigos e isso é sempre para quantificar a grandeza de um homem, vê-se também muitas vezes por aí. Obviamente mantenho e sempre manterei essas mesmas palavras. Meu pai foi no meu percurso desportivo, foi tudo, foi desde o início, desde a própria fundação do CAB, que depois me levou a entrar aqui uns anos mais tarde, ele e a família, e depois todo o desenrolar da minha carreira ele esteve sempre presente nas primeiras decisões, quando saí da Madeira para ir jogar fora, e depois por aí fora, sempre que tinha alguma situação, era a ele que eu recorria para me dar uma ajuda, tanto pela experiência que ele teve no basquete, em várias vertentes, e por ser, obviamente, também o meu melhor amigo. O seu pai foi um dos implementadores do basquetebol cá na região e o fundador desta casa, estão a falar do Cabo Madeira. Sim, o meu pai, juntamente com os meus tios e alguns amigos, fundaram o clube em 79 e, obviamente, eu uns anos mais tarde estava obviamente a jogar aqui e ao longo do tempo foi um clube que foi crescendo aos poucos. E hoje em dia é um dos maiores de Portugal. Falando agora do seu tio, o saudoso Dr. Sidónio, que sinto falta dele porque foi um amigo, foi um homem que me ajudou, considero que tinha um coração maior que ele. O que é que me conta do Dr. Sidónio? Enquanto também divulgador e impulsionador do basquetebol cá na região e também um dos fundadores, como muito bem falou há pouco, desta casa do Cabo Madeira. Sim, ajudou de facto muita gente. Passou por aqui muitos jogadores, e que ele ajudou, principalmente no feminino. E foram jogadoras que passaram por aqui e foram crescendo e muitas delas até ficaram cá na região, portanto diz muito sobre ele, sim. Falando um bocadinho agora da associação, eu pedi a opinião sobre a Associação de Basquetebol da Madeira e depois vamos também ver uma entrevista que fala precisamente do seu pai. A associação hoje em dia tem muitos clubes, é uma situação que é benéfica. Eu espero que dentro desses clubes apareçam também muito mais equipas a competir, tanto nos escalões mais baixos como por aí acima. Acredito que o trabalho vai passar por aí, acredito que todos pensamos e todos queremos que é esse o objetivo, de continuar a ter mais e mais clubes e mais atletas para podermos competir e evoluir em conjunto. Vamos então ouvir a entrevista da doutora Sandra. Senhora Presidente da Associação de Basquete da Madeira, Gil Fernandes. Quem foi Gil Fernandes? Mário Gil Fernandes foi uma pessoa importante para o basquetebol regional. Estamos a falar de uma pessoa que fez parte do grupo que esteve por trás da fundação do Cabo Madeira SAD. Portanto, foi o primeiro presidente do Cabo Madeira SAD, mas antes de ser presidente do Cabo Madeira SAD, foi atleta, foi treinador, embora por um curto período de tempo, e foi um grande árbitro que chegou a ser arte internacional. Portanto, uma pessoa com um largo percurso no basquetebol a nível regional. O nome de Mário Gil associado a este torneio é um dever, uma obrigação ou é uma homenagem? Digamos que é uma homenagem. A ideia de criar a Taça da Madeira Mário Gil Fernandes foi homenagear a pessoa, homenagear o homem e foi
um tributo que a associação entendeu prestar a uma pessoa que deu tanto dela a modalidade. Quando é que começou o basquetebol na sua vida? Com que idade e onde? 5, 6 anos por aí. Obviamente, eu tenho fotografias de bebê e com uma bola de basquete num campo de basquete, que os meus pais depois disseram que era na Universidade da Madeira, lá embaixo no Castanheiro. E depois, uns anos mais tarde, obviamente, que entrei para o mini-basket e lembro-me que os primeiros treinos foram na Bartolomeu Antiga. Eu pedi ao Gil para falar do número 113. O número 113 é qualquer coisa, não é qualquer atleta que chega a 113 internacionalizações. Eu lembro-me que numa entrevista mal tinha chegado aos séniores, perguntaram-me o que é que eu queria, o que é que eu gostava e o que é que eu gostava de atingir. E ser internacional foi a minha resposta. E depois ser internacional mais de 100 vezes, de facto não estava no meu pensamento na altura, mas a verdade é que as coisas foram-se desenrolando por aí e acabei por ser. Na sua primeira internacionalização, aquela noite dormiu bem? Tirou-lhe o sono? Não. Foi tranquilo. Eu encontrei um grupo de jogadores na altura já rodados nessa que me deixaram bastante à vontade e foi... Lembro-me que foi em Vagos, num torneio internacional e correu tudo bem. Em 2007, o Mário Gil foi capitão da seleção nacional. Esse europeu em 2007 foi de facto o ponto mais alto reconhecido pela Federação do basquetebol português. Depois de lá estar, ninguém achava que nós poderíamos passar à segunda fase e nós conseguimos passar à segunda fase e ficar em nono numa competição com equipas e com seleções de top europeu, obviamente. E foi de facto um dos melhores resultados e um dos pontos altos da minha carreira. Eu estou aqui com o currículo do Mário Gil nas mãos, isto de facto é um currículo invejável. E estou a ver aqui os clubes que representou. Eu sempre quis, chegou uma altura que eu decidi que queria experimentar outras coisas e foi aos 24 anos, quando saí daqui do Cabo e fui para a Espanha, estive lá 2 anos. E o objetivo era continuar por muitos anos fora. Depois, obviamente, não depende só de mim essas situações. Eu voltei a Portugal, estive no Alvarense, depois voltei ao Cabo, depois fui para fora outra vez e tive alguns anos em Lisboa, no Benfica, e voltei. Destes 7 clubes, qual foi o que mais o marcou? Sem dúvida o Cabo, de princípio ao fim. Eu comecei aqui, vou acabar aqui e gosto muito de estar aqui e sem dúvida para sempre e sempre o Cabo. Falando agora dos títulos nacionais, não lhe vou pedir para dizer todos, que devem ser muitos, mas aqueles que o Gil mais sentiu, estou lá em cima. Acho que o primeiro é sem dúvida o mais importante que destaco por várias razões. Primeiro porque foi também o primeiro do Cabo ao nível masculino. E foi na altura em que o meu pai era presidente da SAD e obviamente foi muito bom para o clube naquela altura. Estávamos numa situação difícil no campeonato e a taça da Liga ali a meio do campeonato ganhar foi importante também por essa razão. Obviamente depois ser campeão nacional, isso foi bem mais tarde na carreira, mas também é um ponto alto. Voltando atrás às equipas que representou, eu estou a ver aqui que representou uma equipa na Suécia. Perguntava-lhe como é que foi a sua vivência nesse país, Suécia, que não tem nada a ver com Portugal. Como é que foi o basquete lá? O basquete é uma linguagem universal, portanto, obviamente jogamos de maneira diferente aqui e ali. Era um jogo um bocadinho mais rápido, menos tático, mais de correr e lançar e pouca defesa, mais ataque. E não é de facto o meu forte. Mas gostei bastante, foi uma experiência muito interessante. Foi curta, foram 3 meses, mas gostei bastante. Viver na Suécia foi um bocadinho mais complicado, mas o basquete foi tranquilo. Falando agora da sua ainda jovem carreira como treinador, mas já com provas dadas,
O Mário Gil treinou o sub-14 do grande clube que é o Sport Lisboa Benfica, que por acaso é o meu clube. Era treinador adjunto na altura, foi para completar o curso grau 1 e tive a sorte do Benfica me apoiar nessa situação e de poder ser adjunto. Apanhei um tutor muito bom a nível nacional, o Fred Umbelina, que me ajudou bastante e me deixou muito à vontade e deixava que eu transmitisse aos atletas parte da minha experiência. Acho que foi também muito importante para eles e eu fui crescendo aí nesse ano, fui observando, fui aumentando os meus níveis também. Carlos de Lisboa, o que é que lhe diz o nome desse grande senhor do basquetebol nacional? Sem dúvida um dos maiores de todos os tempos aqui em Portugal e foram 4 anos que privei com ele enquanto seu atleta e aprendi bastante. Era também uma pessoa que transmitia muito da sua experiência enquanto jogador para os atletas e sem dúvida que aprendi muito com ele. Entretanto, o Mário Gil regressou ao CAB, é atleta do CAB da equipa sénior e também treinador dos sub-16 e sub-18. Aproveitava e pediu ao Gil para ver uma entrevista com o seu atleta André Jardim. Vai-nos falar um bocadinho do Mário Gil enquanto treinador. Eu acho que é um privilégio para todos nós ter um treinador como o Mário, porque ele é um jogador profissional, um jogador da Liga, acho que é dos melhores bases da Liga e então o que ele nos tenta transmitir é muito bom porque nós temos tudo o que ele já passou, ele transmite-nos, então eu acho que melhora o nosso jogo. O André diz que é um privilégio trabalhar comigo e aprender comigo todos os dias. Eu digo-lhes exatamente a mesma coisa, eu adoro trabalhar com eles e aprendo e cresço todos os dias enquanto treinador trabalhando com eles. É o normal, faz parte. Sou treinador principal há 2 anos e meio, ou 3 anos quase, e tenho crescido e evoluído bastante com eles. Todos os dias eles vão melhorando e é uma responsabilidade para mim crescer ao nível deles e tentar dar-lhes mais ferramentas e mais coisas e ter miúdos com o empenho deles e com a responsabilidade que eles têm de querer mais e mais, faz com que eu tenha que também me preparar mais e melhor para lhes dar aquilo que eles pedem. Nós damos-nos todos muito bem e eles têm a capacidade de perceber quando é que é a parte do Mário treinador para treinar e para estarmos aqui 1h30 por dia a tentar fazer coisas e a melhorar e têm também a noção do que é o Mário fora dos treinos e que está aberto para tudo e para as brincadeiras todas dentro de uns certos limites, claro. Eu agora perguntava ao Mário Gil como é que vê o atual panorama do basquetebol regional e também o atual panorama do basquetebol nacional, fazendo um termo comparativo com o estrangeiro, uma vez que o Mário já esteve a jogar no estrangeiro. Falando da minha realidade, que é o CAB, eu acredito que vejo que estes últimos 3 anos, que foi quando entrei e quando voltei à região, quando entrei como treinador, o clube tem dado passos largos para ter mais miúdos, mais equipas, para ter mais competição, para dar melhores condições aos atletas. E eu acho que passa por todos os clubes terem esta direção, esta orientação. Acredito que muitos treinadores podem ter essas ideias de querer dar mais e melhor. As condições podem não ser as ideais, mas com trabalho, com carinho, com responsabilidade por eles, acredito que vamos aos poucos ser melhores e crescer em conjunto. Eu acho que é importante, não haverá crescimento, não haverá desenvolvimento se não houver competição, se não formos todos a lutar para o mesmo, que é termos mais e melhor. CAB, Clube Amigos do Basquetebol. Isso vem da altura do seu pai, dos seus tios, que foi mesmo um grupo de amigos que faço ideia sim. que eles passaram para levar em frente este gigante que é hoje o CAB. Sim, foi exatamente, foi um clube de amigos que se juntou e que se formou
pela paixão que tinham pelo basquete e queriam ter um clube, um grupo que fosse único e exclusivamente de basquete. E é dos poucos clubes que existem que têm exatamente só basquete e que começou pequenino, é verdade. Começou com a ajuda de todos, com todos a fazerem as coisinhas todas, a apitar, a treinar, a jogar e que foi aos poucos crescendo e a verdade é que aqui estamos, num pavilhão que é totalmente seu e com uma equipa feminina, por exemplo, que é a maior equipa nacional ao nível de títulos e com uma equipa masculina que disputa a principal divisão há várias épocas e que tem o objetivo de se manter aí. O Mário Gil tem uma personalidade, uma educação e uma honestidade acima da média e eu dou-lhe os parabéns por isso, porque o Mário contribui para que este mundo seja melhor. O trabalho é sempre uma coisa que eu não atingiria aquilo que atingi se não tivesse que trabalhar. Eu passei por muitas dificuldades, obviamente, eu não era o maior dos jogadores, nem o melhor dos jogadores, mas a verdade é que as coisas eu tive que trabalhar para me mostrar e para ir andando. E a verdade é que fui ficando, sub-14, sub-16, sub-18, fui ficando até aos séniores e depois deu-se que fui melhorando e fui ficando cada vez melhor e as coisas foram se desenvolvendo naturalmente. Falando do futuro, as ambições do Mário Gil Fernandes, um dia chegar a treinador sénior. Sim, não é o principal, não é o meu objetivo principal agora não é esse, mas sim, tenho esse objetivo em mente mais para a frente. Ainda preciso de alguns anos, estou a acabar agora o curso grau 2, depois terei de tirar o grau 3 e isso obviamente poderá ser uma evolução natural. Por falar em grau 3, o Mário Gil tem estado atento e tem participado nos clínicos levados a efeito pela associação. Acha que a associação está no caminho certo? Os clínicos estão bem? Deviam ser mais? Qual é o seu comentário? Se deviam ser mais, não sei, sinceramente. Eu não sei até qual é o normal, o que é o normal, mas todos aqueles que são aqui na Madeira eu tenho ido e tenho gostado imenso. Temos tido aqui muitos e bons treinadores nacionais e não só. O último que cá esteve, pelo menos no clínico que eu estive, o professor André, foi sem dúvida, eu gosto bastante dele. Ele foi até um dos meus preletores, eu fui um dos meus professores, treinadores no grau 2 e gostei bastante e o clínico dele foi excelente e portanto mais experiências dessas, mais treinadores a vir cá com a sua experiência, passar, transmitir ideias e o seu basquete aos treinadores regionais, acho que é de louvar, de facto. O que é que acha que seria bom ou muito bom para o seu clube do coração? Estamos a falar do Cabo. Faz falta mais jogadores madeirenses a chegar às equipas séniores. Na equipa feminina não tanto, porque são muitas e ainda bem. Na equipa masculina está a faltar. Temos que ver, há ali um hiatozinho entre os sub-18 e os séniores e é difícil colmatar isso porque o nível de facto sobe bastante e nós estamos a tentar e queremos uma competição nacional para uma equipa de sub-24, uma equipa B que possa fazer essa ponte entre os sub-18 e os séniores e acho que é isso que eu quero mesmo. Se tivesse o poder de decisão, estamos a falar já no campo da política, o que é que faria? Eu gostava que não houvesse tanta... Isto pode parecer uma coisa que toda a gente diz, mas é verdade. Eu gostava que não houvesse tanta pobreza e tanta diferença nas classes sociais. Acho que devíamos andar todos mais cá em cima e menos lá em baixo e não é tanto isso que acontece em Portugal. Eu agora pedi ao Mário Gil para olhar aqui para a lente da Câmara e fazer um apelo aos madeirenses para matricularem os meninos e as meninas no mini-basket, porque o mini-basket é um jardim que precisa de flores constantemente. O desporto e a atividade física são um ponto importante no crescimento de qualquer miúdo e o basquete transmite valores e transmite momentos e situações que são importantes no crescimento deles e aqui no Cabo ou em qualquer outro clube da região acho que o mini-basquete poderia ser uma ajuda para todas as crianças e quanto mais melhor e depois perceberão
com o evoluir das coisas, se eles vão querer continuar certamente e vão querer vir aos jogos e vão querer participar e vão querer ver os outros jogos dos outros miúdos e nós temos jogos aqui no Pavilhão do Cabo até séniores, a maior competição nacional em Portugal e precisamos de mais gente e queremos mais gente nos nossos pavilhões e nos nossos jogos.